gente vai continuar com a nossa série de Mulheres Notáveis da Bíblia e hoje a gente vai contar a história da rainha Esther. A Bíblia diz que Esther foi escolhida após a destituição da rainha Vasti do seu posto de rainha. O que aconteceu foi que o rei Assuero queria mostrar a glória e a grandeza do seu reino e durante 6 meses ele promoveu um grande banquete para os nobres das províncias que ele tinha. Ele tinha 127 províncias, era como se fossem cidadelas, pequenas divisões de um país. Ou seja, o seu reino era muito extenso, Então ele decidiu convocar todos os nobres e os príncipes dessas províncias e promoveu um banquete que durou 6 meses. No final desses 6 meses, ele chamou por mais 7 dias, ele convocou um novo banquete e dessa vez ele chamou todos os seus servos. A Bíblia diz que era um banquete surreal, que era uma coisa muito grandiosa. A Bíblia relata que a vinha era servida em taças de ouro, que haviam cadeiras de ouro para as pessoas sentarem, que no piso havia pedras valiosas incrustadas. Então era algo muito grande. O rei Assuero queria simplesmente expor a grandeza e a glória do seu reino. Ele não tinha outra intenção quando ele fez esse grande período de festa. Bom, no final desse período de festa, o rei Assuero já estava embriagado, já havia bebido bastante vinho, e a Bíblia diz que ele chamou a rainha Vasti para comparecer à sua presença. A Bíblia diz que a rainha Vasti era uma mulher muito bonita. Vasti, na verdade, era o nome persa da rainha. Era um apelido, era como se fosse um segundo nome que as pessoas chamavam ela. O nome dela de verdade era Ametriz, mas Vasti significa esplendorosa. Então, seus súditos chamavam Ametriz por esse nome de Vasti, de tão bela que ela era. Ela era chamada de esplendorosa o tempo inteiro, isso que quer dizer a palavra Vasti. Imagine então a beleza de Vasti para ser conhecida assim, por bela e esplendorosa por onde ela ia. O rei então ordenou que Vasti fosse levada à sua presença, para que a sua beleza fosse mostrada aos príncipes, aos nobres, a todas aquelas pessoas que estavam ali. Mas a verdade é que a rainha, que também estava dando um banquete para as mulheres do reino nesses últimos 7 dias, não quis comparecer à presença do rei. Ela simplesmente falou para o criado, para a pessoa que foi chamá-la à presença do rei, que ela não iria. E esse criado levou essa resposta então ao rei. O rei ficou muito furioso de receber aquela resposta na frente de todos os seus convidados, então convocou os seus sábios para que eles juntos pudessem tomar a melhor decisão em relação à punição que Vasti receberia. Eles chegaram à conclusão de que a melhor coisa era destituir Vasti do posto de rainha, então fazer uma espécie de concurso para que uma nova rainha fosse escolhida. O concurso que eles decidiram foi o seguinte: eles escolheriam virgens, o rei recrutaria virgens de todas as províncias, e essas virgens passariam por um tratamento de beleza que duraria 12 meses. Depois desses 12 meses, as virgens eram levadas à presença do rei, e aí o rei escolheria qual virgem mais lhe agradaria, e essa seria sua esposa e ficaria no lugar de Vasti. É importante ressaltar que desde esse momento, quando Esther foi recrutada, Esther era judia. Ela foi recrutada e quando ela chegou ao harém, é o lugar onde as moças ficavam, o rei já viu favor sobre ela. O rei já estendeu o favor, dispôs 7 criadas para atender Esther, colocou ela no melhor quarto do harém. O favor de Deus estava sobre a vida de Esther desde o momento que ela entrou lá. Isso foi percebido através do tratamento especial que ela recebeu, tanto do rei quanto de Hegai, que era a pessoa responsável por cuidar do harém, por cuidar dessas mulheres, do tratamento que elas receberiam. Bom, Esther foi lá para o harém. Ela era sobrinha de Mordecai. Foi para esse harém, ficou sendo cuidada. Mordecai passava lá todos os dias para ver como ela estava, se ela havia sido escolhida, o que havia acontecido, porque até então eles não sabiam. Então, ele passava todo dia para verificar e ele deu uma ordem expressa para Esther, que ela não revelasse a sua identidade judia. Então, ninguém que estava ali sabia que ela era judia. Na verdade, ela perdeu os pais muito cedo, se adaptou à cultura persa, que era o local que ela vivia, e até o seu idioma não era percebido na sua fala que ela era judia, porque ela já estava com o sotaque daquela nação. Ela perdeu os pais muito cedo, foi para lá muito cedo, então ela acabou por ter o mesmo sotaque daquele povo, de modo que as pessoas não conseguiam diferenciar se ela era judia ou se ela era nativa. Então tá, Esther passou por esse tratamento. Quando ela chegou à presença do rei, imediatamente o rei já descartou as outras virgens porque ele se apaixonou por ela. Até aí o primeiro princípio que a gente pode perceber que Esther tinha era o... Ela chegou à presença do rei sem contar ninguém que era judia. Ela fez conforme Mordecai havia lhe ordenado. A Bíblia traz aqui 2 versos, no capítulo 2, verso 10 e o verso 20, onde diz que Esther obedeceu a Mordecai, ela não revelou a ninguém a sua nacionalidade.
Isso, posteriormente, salvou a vida dela e a nação judia. Através do sigilo de Esther, da obediência dela, ela pôde salvar todo o seu povo. A gente pode perceber um princípio muito importante de obediência. Esther só pôde obedecer ao seu tio, mesmo quando ele estava longe, porque ela obedecia em primeiro lugar a Deus. Então, o primeiro princípio, uma pessoa que obedece a Deus, ela é capaz de obedecer a qualquer pessoa. Uma pessoa que tem obediência em primeiro lugar a Deus, ela tem um coração ensinável, ela tem um coração humilde, e ela consegue obedecer às outras lideranças, às outras pessoas que precisam ser obedecidas, que foi o caso de Esther. Então tá, Esther foi escolhida pelo rei, foi eleita como rainha, o rei ficou muito feliz, colocou aquele dia como uma nativa, onde ninguém trabalharia, para a felicidade do rei, distribuiu vários presentes pela cidade, porque ele estava muito contente com a escolha que ele havia feito. Esther lhe agradou sobremaneira, acima de todas as outras mulheres. Bom, passado esse tempo de alegria de festa da rainha Esther, o rei decide honrar a um homem, Amã. Amã era Amalequita. Amalequita eram inimigos do povo de Deus, eles eram inimigos dos judeus. Mas enfim, o rei decide honrar esse homem, dar a ele um cargo de muita confiança, de muito poder, e o rei passa para ele as atribuições que estava abaixo do rei, estava Amã. Então, tudo bem. Amã, por onde ele vai passar, as pessoas têm que se prostrar, adorar Amã, têm que se dobrar diante dele, se curvar, prestar reverência. E Mordecai não fazia esse tipo de atitude. Então as pessoas começaram a reparar, por que eu tenho que me dobrar para Amã? Quando Amã passa, eu tenho que prestar reverência, e esse judeu não faz isso. Por que Mordecai não faz isso? Então as pessoas começaram a questionar Mordecai, e ele só respondia, eu sou judeu, sou judeu. Então esses oficiais, vendo que Mordecai não dava muita bola porque ele estava falando, decidiram chegar em Amã e perguntar, e aí Amã, por que a gente tem que mostrar? E tem um judeu aí que ele faz isso, quando você passa ele não faz. E Amã percebeu que quando ele passava, esse judeu que é Mordecai não se dobrava diante dele. Como eu falei, os amalequitas eram inimigos do povo de Deus, eles eram inimigos dos judeus. E Mordecai não se dobrava mesmo. Bom, com ira, por causa disso, ele decidiu exterminar o povo judeu. Mas lembre-se de uma coisa, ele não sabia que a rainha era judia. A rainha não havia revelado para ninguém que ela era judia. Então, ele vai lá, chega no rei Assuero e fala assim, olha rei, eu acho que tem um povo aí que ele não te adora, é um povo que não obedece aos decretos do rei, é um povo que tem um código entre eles têm as próprias leis, eles têm os próprios desejos, e eles não fazem aquilo que o rei manda. O rei prometeu, o rei mandou que me adorassem, que se prostrassem, se curvassem. Eu nem me adorassem, que se curvassem por onde eu passasse, mas esse homem não me presta reverência. Bom, eu gostaria que esse povo fosse aniquilado. E o rei concedeu, ele falou, tudo bem, então se você deseja que assim seja, então que seja assim. Ele desejou que o povo fosse aniquilado e mandou distribuir em todas as províncias um aviso informando que aquele povo seria extinto da face da terra, que eles seriam aniquilados, mortos. Ele estabeleceu uma data, informou ao povo e mandou entregar. Quando Mordecai soube disso, ficou apavorado, porque naturalmente ele era judeu e sabia que ele morreria. Se nada fosse feito, ele morreria junto com os demais judeus dali da região. Ele começa a chorar, rasga as suas vestes, fica ali desesperado. A rainha Esther sabe disso, se preocupa, manda alguém lá saber o que estava acontecendo e ele explicou tudo. Mandou para ela essa cópia do edito que Amã havia lançado pelas províncias e a rainha falou assim, olha, Mordecai, eu não posso fazer nada, você sabe que se alguém entrar na presença do rei sem ele chamar, essa pessoa é morta, a não ser que eles tenham o seu cetro. Já tem 30 dias que o rei não me chama, eu não posso fazer nada. Mordecai responde para ela, é o seguinte, se você não fizer nada, o socorro vai vir de outra parte, mas saiba que a sua família vai ser destruída, a sua descendência será aniquilada, sabe que se você não fizer nada, certamente a gente vai ter livramento de outra parte. Mas lembre-se, talvez foi para isso que você foi constituída como rainha. Tudo bem, a rainha Esther ordena então que seja proclamado um jejum entre os judeus durante 3 dias. Jejum de água, de comida, a Bíblia diz que não se beba nada, nem que se coma nada, durante 3 dias. É o prazo que a rainha Esther pede, antes que ela vá à presença do rei. E assim foi feito. O segundo princípio que a gente aprende com Esther é a intimidade com Deus. O primeiro foi a obediência, ela foi obediente, isso pouparia a vida dela futuramente. O segundo princípio é a intimidade com Deus. Esther era adepta das disciplinas espirituais. Disciplina quer dizer ordem, quer dizer algo que nos mantenha no eixo, que nos guie para um objetivo. E o que Esther tinha? Jejum e oração. Uma pessoa que proclama um jejum de 3 dias, sem comer e sem beber,
Ela não decide do dia para a noite que vai acontecer isso. Com certeza Esther tinha uma vida de intimidade com Deus há algum tempo. Há algum tempo ela já exercia essa vida de intimidade. Ela já tinha prática de oração, com certeza tinha prática de jejum, porque isso era o costume dos judeus. Então Esther era adepta às disciplinas espirituais, ela tinha um relacionamento com Deus. O que isso quer dizer? A pessoa que ela busca na hora da dificuldade dela, determina quem vai ser o socorro dela. Ou seja, Esther proclamou um jejum para os seus servos, para os seus criados e para os judeus. Ela buscou a presença de Deus. Se ela buscou a presença de Deus, o socorro dela virá certamente de Deus. Ou seja, quem você busca no seu momento de aflição, a quem você pede socorro, a quem você recorre, determina de onde vai vir o seu socorro. Se você pede o socorro do céu, o Senhor mandará o seu socorro do céu. Agora, se você clama um socorro da terra, por meios terrenos, por mãos humanas, não espere que do Senhor venha esse socorro. Se você busca o socorro em pessoas, em coisas, em vícios, em qualquer coisa que não seja Deus, não espere que esse socorro venha do alto, porque não virá. O seu socorro vem de onde você direciona as suas forças. Ou seja, determine um tempo para você orar, jejuar, ter o tempo devocional, ter o seu tempo com Deus, porque é isso sim que vai fazer com que você esteja firme no dia mau, no dia da angústia, como foi o caso de Esther. Pois bem, no terceiro dia, acabou o jejum, Esther compareceu à presença do rei. A gente sabe que ela sobreviveu porque a gente tem a Bíblia. A gente lê e a gente sabe que ela sobreviveu, mas até então ela não sabia que o rei estendeu o cetro para ela. Então imagine o pavor que ela estava de morrer. O medo que ela estava de que o rei não estendesse cetro nenhum e que ela fosse morta ali mesmo no pátio real. Mas isso não aconteceu. Esther foi lá e, pelo contrário, o rei recebeu Esther muito bem, atendeu o desejo dela. Ela preparou um banquete ali para Amã, no primeiro e no segundo dia. E no segundo dia ela contou ao rei qual é a intenção de Amã, que era aniquilar o seu povo. Bom, a gente tem que lembrar que a essa altura, Amã já tinha muita raiva de Mordecai, muita raiva. E ele mesmo construiu uma forca de 20 metros nesse segundo dia do banquete, no intuito de enforcar Mordecai. A forca já estava pronta quando ele foi à presença do rei e da rainha. Então ele planejou tudo e foi à presença do rei, muito feliz porque a rainha havia convidado para o banquete. Mal sabia ele que ele seria morto nessa própria forca que ele fez. O terceiro princípio que a Esther nos ensina é a confiar em Deus. Lógico que ela passou por períodos de medo, de muita aflição, onde o povo dela inteiro seria aniquilado. Imagina você ser extinto da face da terra, você não tem mais nome, mais descendência, não tem nada, o seu povo vai ser aniquilado. Imagina o medo que todo esse povo estava passando. Ela passou por isso. Passou pelo período de jejum, de oração, onde ela revelou a intimidade dela com Deus, ela revelou quem governava a vida dela. Depois disso, passou pelo banquete com o rei, informou o que estava acontecendo. E Amã, que tramava aniquilar o povo, ao contrário, ele foi morto. Ele tramava matar todo o povo judeu, mas acabou que ele foi morto. O terceiro princípio que Esther nos revela é confiar em Deus em tempos de crise, em tempos difíceis. No mesmo mês que Amã planejou matar o povo, exatamente no mesmo mês, foi o mesmo mês que o povo matou todos os seus inimigos. E mais, o rei exerceu tanto favor sobre Esther que ele ainda perguntou: Esther, o que mais que você quer que eu te faça? Se você me pedir metade do reino, eu vou te dar. E aí a Esther fala assim: olha, se o senhor puder até amanhã conceder a mesma graça que o senhor deu hoje, de que os judeus matem os seus inimigos, de que os judeus sejam contra esses inimigos, eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar agradecida, eu vou saber que o seu favor está sobre mim. E no outro dia foi isso que aconteceu. O rei concedeu mais um dia de liberdade aos judeus, onde os judeus puderam atacar os seus inimigos. A Bíblia diz em Provérbios algo interessante. Provérbios 26, verso 27, diz assim: quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. Aqui a gente vê o fim de Amã. Amã tramou contra o povo de Deus. Mas no final das contas, aquilo que ele mais planejou contra o povo foi o que sucedeu a ele mesmo. Isso nos traz uma reflexão importante. Aquilo que a gente faz de uma forma ou de outra volta pra gente. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso mesmo ele sempre fará. Se o homem plantar para a carne, da carne colhe corrupção. Se ele plantar para o Espírito, do Espírito ele colhe a vida eterna. O nosso plantio determina a nossa colheita. O nosso plantio determina a nossa colheita. O que a gente faz com as situações que acontecem na nossa vida determina o que a gente vai colher. Então eu quero te convidar hoje a colocar em prática esses 3 princípios importantes que Esther colocou, que era a obediência,
Como eu falei, se você é capaz de obedecer a Deus, você é capaz de obedecer a qualquer pessoa. Se o seu coração está em Deus, você obedece a qualquer pessoa. O segundo princípio é a intimidade com Deus. Se você conhece o Deus que você serve, se você conhece de onde é a sua pátria, se você sabe onde o seu coração tem que estar, as coisas da terra não vão te abalar. Porque você sabe que tem um Deus que é por você. Você sabe que todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus, de quem é chamado segundo o seu propósito. E o terceiro ponto, o terceiro princípio que Esther nos ensina é confiar em Deus, principalmente nos tempos de crise. Imagina, ela estava sob uma ameaça de morte, ela e toda a sua nação. Então Esther entendeu que não adiantava nada ela se desesperar, ela precisava confiar em Deus, porque o socorro dela só viria de Deus. E é interessante, só para a gente concluir, que o livro de Esther em momento nenhum usa a palavra Deus ou Senhor. O livro de Esther não usa esse termo, não usa o nome de Deus. Mas como a gente sabe que a presença de Deus estava ali, através da atitude deles, o que as nossas atitudes têm apresentado para as pessoas? Ainda que a gente não fale o nome de Deus o tempo inteiro, será que as nossas atitudes revelam que a gente serve em Deus e que esse Deus é poderoso e amoroso? Será que as nossas atitudes revelam que o nosso Deus cura, salva, liberta, que Ele é um Deus bom, que Ele não é esse Deus que as pessoas pintam por aí? Como as nossas atitudes revelam o nosso Deus? Eu quero te convidar nesse dia a colocar em prática os 3 princípios de sabedoria que Esther nos ensina e a ter uma vida abundante em Deus, uma vida cheia da presença de Deus. Então fique com Deus, até a próxima e tchau, tchau.